Olá, meus irmãos da África, do Amazonas e do sertão do Brasil. Meu nome é Dilza Martins Soares de Camargo, sou psicóloga, sou casada, mãe de 2 filhos, sou terapeuta de casal e família e hoje falarei para vocês que são para casais, filhos, para família e para você que ainda é solteiro também. E hoje nós vamos falar sobre criação de filhos. E antes de começar, quero falar para vocês o que é autoestima. Autoestima é a forma como nos vemos, nos percebemos, e ela é construída através da forma como somos tratados desde bebê. São os pais que constroem a autoestima. Se a criança for tratada com amor e respeito, ela terá uma boa autoestima. Se não, terá uma baixa autoestima. Lembrando que educar, disciplinar e colocar limite é papel dos pais e não da escola. E quem ama, educa. É fácil criar filhos? Eu confesso que não achei. Fácil é criar filho do vizinho, da cunhada, do cunhado, esse é fácil. Porque aí nós dizemos assim: ah, se fosse meu, eu daria educação. Mas quando chega a nossa vez de exercermos o papel de pais, aí nós temos muita dificuldade. E o que mais as crianças e adolescentes querem na vida? Elas querem o amor e a compreensão dos pais. E amar um filho, não precisamos dar coisas, mas sim o nosso tempo, nossa compreensão e nosso amor. Isso fará com que eles cresçam mais tranquilos, seguros e confiantes. Será que somos os pais que nós gostaríamos de ter? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. É do nosso costume, da nossa cultura, dizer assim para os nossos filhos: no meu tempo era assim ou assado, no meu tempo eu sofria demais, eu apanhei, precisei trabalhar muito cedo. Queridos, azar o nosso. Eles vieram em outra época, assim como nós não somos responsáveis por aquilo que os nossos pais viveram. Nós não temos culpa do que eles sofreram. Se eles sofreram, se apanharam, se começaram a trabalhar desde cedo, nós não temos culpa. Então nossos filhos também não têm responsabilidade do que nós vivemos. Nós nos esquecemos que quando éramos criança tínhamos medo, vontade, e agora que nos tornamos adultos, nos esquecemos das nossas dores da infância. Pergunte para a sua criança ou adolescente quais os sonhos que ela tem. Quais os medos que ela tem? O que sonham para o futuro? Inclusive, vocês podem sonhar o sonho dos seus filhos. E quando uma criança fala dos sonhos, não diga que não será possível, mesmo que pareça. E se esse sonho estiver no coração de Deus? E quando vocês perguntarem algo para os filhos, assegurem que isso não será usado como um ataque no futuro, o jogar na cara. Nós pais fazemos muito isso, e isso destrói a confiança que eles têm em nós. Mães, tratem seus filhos e ensine os meninos a respeitar as meninas. Não menospreze o medo dos seus filhos. Nós também podemos dizer para os nossos filhos sobre os nossos medos, raivas e sentimentos. Isso não nos fará pequenos, nem fracos, nem perderemos o respeito deles. Pelo contrário, eles nos verão como alguém próximo, e isso aumenta o amor e o respeito que eles têm por nós. Isso aumenta a autoestima da criança. Vocês já perguntaram para seus filhos se eles sofrem bullying na escola? Sabem o que é bullying? Bullying é uma forma violenta que acontece entre as crianças na escola. É um xingamento. Se uma criança é gordinha, por exemplo, ela é chamada de baleia, de elefante. Isso causa muita ansiedade e depressão. As crianças começam até a se machucar de propósito. Isso pode levar até ao suicídio. Olhem como isso é sério. E nós pais também não devemos colocar apelidos que os diminuam. Já que gosta de apelidos, então coloque um carinhoso. Então nós devemos perguntar para nossas crianças se elas estão vivendo isso na escola. Não devemos ser pais barraqueiros, briguentos. Porque se o filho contar alguma coisa desse gênero, desse tipo, o pai ou a mãe já fala: então vou na escola, vou brigar, vou bater, vou acontecer.
As crianças, com medo disso, não contam. Então, o que as crianças precisam é de pais que saibam ouvir e compreender a dor delas. Ouvir e ouvir é fundamental na criação da personalidade de um filho. Filhos compreendidos serão adultos saudáveis, compreensivos. Algo poderoso e sagrado acontece quando olhamos para os nossos filhos e dizemos: isso também aconteceu comigo. Outra questão importante: não mintam para os seus filhos. A mentira faz com que eles percam a confiança em nós. Nós confiamos em quem mente para nós? Não damos a vida por nossos filhos, mas os menosprezamos, os tratamos como pessoas de segunda categoria. Se uma criança de fora quebra um copo de casa, dizemos assim: isso acontece, mas se for nossos filhos, podem até apanhar. Já perceberam que nós focamos muito mais nas falhas, nas deficiências das nossas crianças do que nas qualidades? Quantas vezes no dia nós chamamos atenção? Quantas vezes elogiamos? Chamamos a atenção o dia inteiro e nem lembramos a última vez que nós elogiamos. Na maioria das vezes, nós ficamos inteiros com a criança quando brigamos com ela. E aí, nada nos tira atenção. Brigamos, esbravejamos e falamos com a criança olhando nos olhos dela. Às vezes é o único momento que a gente fica inteiro com a criança. Cuidar de uma criança é como cuidar de uma plantação. É igualzinho. A natureza nos ensina isso. Cuide bem de uma planta e colherá bons frutos. Cuide de qualquer jeito e não irá colher uma fruta de boa qualidade. Agora faça uma pergunta para si. Que lembrança boa seu filho ou sua filha, quando forem adultos, terão de vocês? Será que ela só se lembrará do medo que passou quando você chegou bêbado em casa? Pais alcoólatras geram filhos com dificuldade de aprendizagem e possivelmente serão alcoólatras também. Isso a ciência nos ensina. Pais que sempre precisam usar da força física batendo é porque eles perderam o controle. Isso causa muita raiva nos filhos e é muito ruim para os pais. Possivelmente, pais que batem muito também foram crianças que apanharam muito. Cuide com amor e respeito dos filhos, porque da mesma forma que eles foram tratados, será assim que eles irão tratar vocês na velhice. Porque nós damos o que nós temos. E a Bíblia nos ensina que os filhos são herança do Senhor. Então, nós somos mordomos de Deus para cuidar dos filhos. Será que nós não estamos sendo bons trabalhadores para o Senhor nessa causa? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Os grandes problemas passam e a simplicidade dos bons momentos ficam. Se vocês a partir de hoje começarem a repensar na forma como vocês estão tratando os filhos e ter um momento até de pedir perdão, isso trará cura para o coração e vocês irão reescrever uma história diferente na vida dos filhos de vocês. Pedir perdão não é sinal de fraqueza, mas sim de humildade. E o Senhor se agrada de corações humildes.